Boa noite. Boa noite a todos que estão desse lado. Boa noite. Espero que tenham esta semana, esteja-vos a correr bem. E antes de começar a falar neste direto, o que eu tenho que falar, vou começar a rezar a oração da noite, que é o Salmo 4, para que também estejamos todos em harmonia e tudo a fluir. E para que nós possamos receber, cada um de nós, a mensagem melhor e que possa ir até mais longe. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus, minha justiça. Vós que na hora da angústia me reconfortastes. Tende piedade de mim e ouvi a minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido, no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizei muitos, quem nos fará ver felicidade. Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós, ó Senhor. Hoje comecei por oração, porque cada vez mais sinto as pessoas que chegam até mim exaustas, cansadas, e nós somos todos energia e nós temos que nos fortalecer, energizar coisas boas e cheias de luz para que tudo possa fluir e mesmo para que este direto possa chegar a mais longe, a mais almas que estão a pedir ajuda e estão a pedir a cura. Ao longo destes dias tenho tido muita gente muito cansada, exausta e não sabem porquê. Se fizerem contas, nós estamos muito próximo de chegar à Páscoa e podem dizer assim, mas é da igreja, isto e aquilo, muitas... Não. 2026 é um ano de nós refletirmos realmente o que é que nós queremos projetar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós estamos a ser todos descodificados, entre aspas, para que realmente tenhamos coragem da mudança e trabalhar o nosso interior. Claro que esta semana há muita densidade, cada vez mais há muitas almas a pedirem ajuda, tanto físicas como espirituais, porque nós precisamos de recolhimento. Nós precisamos começar a ter realmente o hábito de, conforme lavamos os dentes, conforme temos a nossa rotina de dormir, de tomar banho, também temos que começar a pôr nessa rotina, fazer uma higienização do nosso organismo, uma limpeza do nosso organismo, tanto física como espiritual. E as pessoas estão a perder isso. Muitas delas sentem dor nas costas, um peso enorme nas pernas. Está um belo dia, está o tempo maravilhoso, mas as pessoas continuam exaustas. Chegam ao fim do dia um bocadinho mais cansadas. E por isso nós precisamos realmente de repousar e refletir. Evitar ambientes tóxicos. E quando se fala em ambientes tóxicos, também é para pensarmos o que é que nós temos dentro das nossas casas. Porque cada vez mais nós levamos tudo para dentro da nossa casa e não pensamos o que é que nós estamos a colocar lá dentro.
Limpamos com a esfregona, limpamos o pó, aspiramos e está tudo certo. E depois também limpar a nível energético. Poucas pessoas fazem isso. E às vezes as poucas pessoas que fazem estão sempre com muito receio de fazer isso. E nós devemos fazer realmente também uma limpeza energética nas nossas casas, no sítio que nós estamos todos os dias e a dormir. Porque não adianta nós andarmos todo o dia com pessoas, falamos com A, falamos com B, estamos no nosso local de trabalho, tudo fica na nossa roupa. E não chega de só tomar um banho ou passar na máquina de lavar. Também precisamos de energizar. E uma das coisas que nós temos muito hábito é os sapatos. Levar os sapatos para dentro de casa. E depois os sapatos são aqueles que mais atraem porcaria, porque andam no chão. E nós levamos para dentro da nossa casa, no qual devíamos ter um sítio em nossas casas e guardar lá os sapatinhos e em casa ter outros sapatos para andar. Uns chinelinhos ou andar descalços. Porque tudo hoje em dia, nós somos todos energia. E nós temos que começar a olhar para dentro. Por isso, esta semana que vem até à Páscoa, é mesmo para nós refletirmos, pensar realmente o que é que significa para nós o nosso dia-a-dia. Há pessoas que fazem o dia-a-dia tão automático e tão robótico que nem pensam porque é que fazem aquilo. E infelizmente, o que é que se tem notado muito é os traumas e os karmas a regressarem novamente cá acima. É como esta altura tivesse tipo um sismo a abanar com as bandas arquitetónicas, está a abanar com o nosso corpo, está a abanar com a nossa alma. E muita gente está a ser mexida, que é para despertar para uma nova consciência, despertar para uma nova era. O que até agora fez sentido, daqui a 1 ano, 2 anos, não vai fazer sentido nenhum. Conforme há uma evolução a nível das redes sociais, da informática, isto cada vez mais estamos todos a evoluir mesmo a nível espiritual. Quem não estudar e quem não evoluir a nível espiritual também fica estagnado. Porque nós estamos sempre em aprendizagem constante. O que era lá atrás uma mesinha, uma velinha, um incenso, neste momento pode não fazer efeito nenhum, porque da maneira que está a densidade da energia. Pode-se precisar de outros trabalhos, de outro tipo de terapia, mas as pessoas continuam a procurar coisas densas. Eu costumo dizer procurar a terceira dimensão. E nós estamos a querer vibrar na quarta, na quinta e mais para a frente. E o que era uma mesinha lá atrás, agora neste momento pode não se refletir em nada. E muitas vezes também o que nos está a acontecer é para nós olharmos para o nosso interior, para a nossa criança interior. Realmente o que é que nos está aqui a ser chamado? A limpar os nossos ancestrais, limpar os nossos karmas. E nós temos que ver realmente o que é que se passa connosco. Cada vez mais as pessoas estão a ficar cansadas e exaustas porque não têm respostas. Procuram tudo e mais alguma coisa à procura de uma fórmula mágica. Estes dias tem-me acontecido, pessoas têm chegado ao pé de mim e dizer, olha, eu já corri não sei quantas terapeutas, eu já fiz não sei o quê, mas eu continuo igual. Porque não há fórmulas mágicas. Porque a cura começa dentro de nós. A cura começa dentro de nós. E o primeiro passo é aceitarmos. Não estejam à espera que a terapeuta vá fazer o trabalho por vocês. Seja qual terapeuta for. A terapeuta pode-vos orientar e demonstrar qual é o caminho e o que é que ressoa em vocês. Porque uma terapia pode-vos ressoar a vós, mas a mim pode não ressoar. E às vezes é preciso fazer algum percurso, andar a correr
as estações como o comboio, até chegarmos realmente onde é que nós ressoamos. Porque eu, se estou aqui onde estou, eu já disse isso até numa reflexão de meditação, porque muita gente pensa que nós chegamos aqui a uma fórmula de magia, fazemos tipo o Harry Potter, abanamos com a varinha e já está. Não. Eu, para chegar aqui também passei por algumas terapeutas, algumas identifiquei-me, outras não me identifiquei, outras pessoas me dizem, olha, faz este caminho, mas eu não quero, isso não me sinto bem. Até realmente chegar a um ponto assim, não, isto é que faz sentido para mim. E isto é que eu quero seguir este caminho. Há coisas que não ressoam em mim. Porque a minha essência não é para essa. É por isso que nós temos que descobrir realmente qual é a nossa missão aqui. Qual é o nosso propósito de vida. Não é? E nós todos temos mediunidade. As pessoas que tirem-se da cabeça isso, só há o corpo aberto, isso já não existe. Isso são coisas do passado. Não há corpo aberto nem corpo fechado. Nós todos temos corpos abertos, não é? Todos nós temos chakras, nós todos temos as nossas camadas, todos nós temos, não é? Começamos pelo nariz, nós temos logo 2 buracos para respirar, e das orelhas, e não quero falar mais para a frente. Esqueçam isso do corpo aberto, porque eu quero fechar, nada disso. Pelo contrário, toda esta geração que está a nascer agora ainda vão ser crianças mais sensitivas do que nós. Muito mais. Enquanto a minha geração, que tem mediunidade, muitas vezes bloqueava porque não era bem-vindo na família, porque muitas vezes os padrões que nós trazemos de trás, os nossos pais não aceitavam, ou porque muitas vezes vêm de famílias muito problemáticas e isso é muito complicado e estamos a bater pedra e muito mais tarde é que despertamos. Estas crianças agora não. E isso está a saber cada vez mais. Que o ensino vai ter que mudar nas escolas. Porque senão os miúdos vão ser todos autistas. Ou vão todos ter problemas. Mas não é. É a essência do universo que está a colocar estas crianças para despertar. E cada vez mais há mais estudos a demonstrar isso. Como é que há crianças que nascem e passados uns tempos começam a dizer qual foi a última encarnação que eles tiveram. Há relatos, quem gostar muito de ir ao Google e pesquisar o Google, há coisas que o Google não faz coisas positivas, mas neste caso há. Ainda há pouco tempo há um menino nos Estados Unidos que nasceu e ele retratou tudo o que é que teve uma vida passada. Os pais não acreditavam, foram àquela cidade onde é que ele nasceu, que foi na Inglaterra, e batia tudo certo, como ele disse. Nós vamos ter isto cada vez mais. As pessoas esqueçam esse corpo aberto, porque não há mediunidade. Todos nós temos mediunidade. Todos nós temos. Uns mais sensitivos, outros menos sensitivos. Uns virados para as artes, outros virados para a música, outros para serem os nossos médicos que estão nos hospitais e estão a trabalhar com os médicos de cura. Há muitos médicos a fazer cirurgias e estão ligados à mediunidade. E estão a trabalhar com a equipa espiritual. É lamentar estarmos no século XXI e continuamos com essas crenças. Esqueçam isso. Não há mediunidade. Há mediunidade para toda a gente. Nós precisamos. Até a pessoa que nos vai limpar a casa tem mediunidade, tem o dom da limpeza. Tem o dom disso. Nós todos temos um dom. Uns mais do que outros. Mas nós temos. E há uns que desenvolvem e outros que não desenvolveram porque têm medo. E depois têm problemas físicos de doentes. Uns deles começam pela hipertensão. Outros começam pelas dores físicas. Porque não querem, bloqueiam-se. Por isso deixem-se dizer, eu quero fechar o corpo aberto. Como nesta semana, quase todas as pacientes que eu tenho vinham traumatizadas com isso. Porque eu estou a ver e agora não quero ver. Isto não é assim. Não se fecha uma porta. Não é? Agora, têm que ser trabalhadas, têm que realmente estudar para perceber. Não é para dizer que toda a gente vai ser terapeuta, não. Eu posso ter mediunidade e posso ser enfermeira e estar a trabalhar dentro de um hospital. E eu tenho colegas minhas que estão assim. Não estão a trabalhar com terapia. Estão a trabalhar dentro de sítios onde trabalham a mediunidade delas. E não vão andar com uma bandeira a dizer, olha, eu sou médium. Não. Mas elas estudam.
Elas fazem cursos, elas fazem retiros, que é para depois estarem bem enraizadas e saber lidar com as pessoas. O senhor que nos serve na padaria pode ter mediunidade. Até um simples sem-abrigo. Eu nunca mais me esqueço, há uns anos atrás, eu fiz sempre ronda dos sem-abrigo, sempre rodas sem-abrigo. E eu nunca mais me esqueço que eu estava naquele momento de aprendizagem da espiritualidade, por causa das minhas crises, porque tinha que ir para os centros de espírita e essas coisas todas. E uma vez o mestre que me estava a dar a aula disse: tu vais ver mediunidade até naquilo que tu menos pensas. E foi, naquela noite, um sem-abrigo deu uma mão, quando eu fui lhe entregar as coisas, ele olhou para os meus olhos, e eu olhei para os olhos dele e disse: fogo, o que é isto? Ele disse-me coisas que até hoje estão gravadas dentro de mim. E não foi preciso ser um médium, não precisou ser um terapeuta. Quantas pessoas inconscientemente, às vezes apanham um autocarro, ou vão no supermercado e até falam com uma pessoa desconhecida e desabafam. Quantas pessoas acontece isso? E depois chegam a casa assim: olha, falei da minha vida toda àquela pessoa e nem a conheço. Pois que falastes. Porque às vezes aquela pessoa é o instrumento de Deus e está ali para te ouvir e para te apoiar. Em tudo nós temos Deus. Em tudo nós temos sementes. Só que nós temos de estar abertos. E temos que perceber as coisas que nos acontecem no nosso dia-a-dia. E isso é mediunidade. Às vezes nas pequenas coisas que nos acontecem. E eu estou a dar esse exemplo porque há muitas pessoas que estão aí desse lado que chegam e pensam que a gente é assim. Não. Eu ainda agora acabei um curso de 9 meses a fazer hipnose intensiva. 9 meses a fazer hipnose. A aprender como é que se faz, como é que se não se faz. A fazer testes, a fazerem hipnose em mim. Eu a fazer de cobaia. Há muito trabalho por trás. Eu ainda no fim de semana, o que é que eu fui fazer? Um retiro do sagrado feminino. Para aprender. Para que no futuro possa também fazer essas coisas com mulheres que chegam até mim. Porque nós, as mulheres, têm que realmente começarem a aprender a cuidar do útero. A cuidar da essência delas. Não terem vergonha de falar sobre a menstruação. Respeitarem as luas. Isso perdeu-se. Não é? Quantos problemas emocionais estão ligados à parte do útero? Quantos problemas nós trazemos porque, infelizmente, as nossas mães passaram gravidezes não menos boas. E isso passou-se para o útero. Quantas mulheres já tinham tudo do direito e perderam os seus filhos dentro do ventre. E estão com esses traumas aí dentro. Quantas mães perderam os filhos e estão a sofrer. E depois tiveram outro bebê e passaram essa dor para esse bebê que está vivo. A espiritualidade é isto. Os traumas são isso. Não é que a A, B ou C nos possa fazer mal. Nós temos que criar o que está aqui dentro. E temos que perceber o que é que realmente nos faz sentir. E o que ressoa melhor para nós. Vocês não pensem que vão a qualquer lado e que resolvem os problemas. Não resolvem. Nós damos ferramentas. Nós aconselhamos. Mas depois tem que haver um trabalho contínuo, vosso, a fazerem em casa. Eu sei que há terapeutas que não dão continuidade ao trabalho. Mas cada um trabalha como sabe. E está tudo certo. Eu, quando pego nos meus pacientes, tento segui-los o máximo possível. E dar as ferramentas possíveis. Até eu dizer assim: olha, já podes andar sozinho. Mas cada um sabe. Cada um andou numa escola e aprendeu da sua maneira. É como há muitos que andam na mesma faculdade, são todos médicos, mas todos trabalham diferente. Porque tem a ver com a essência da pessoa. Tem a ver com o coração da pessoa. E como é que a pessoa está em prol daquele trabalho. Há uns que trabalham com o coração e com humildade.
Há outros que trabalham, infelizmente, só por causa do dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, claro que nós precisamos. Ainda hoje falava isso com uma paciente. Nós precisamos de dinheiro. Nós estamos muito habituados que ao fim do mês temos de ter aquele certo. Mas daqui a uns anos isto já não vai ser assim. As coisas vão se modificar. Isto das tecnologias vai ser a maior revolução que vamos ter. Certas profissões que nós vimos hoje em dia vão desistir. Porque nós estamos a evoluir. Como seres humanos, como tecnologia, como tudo. E vocês percebem-se. Não é? Não há restaurantes neste momento que já nem têm pessoas a servir. Já é um robô. Vocês se forem agora ao Hospital de São João, têm um robô a levar-vos às consultas. Não é? Por isso as coisas vão evoluindo. E nós também temos que evoluir. Não é pegar nas coisas do passado. Estarem sempre agarradas às coisas que não faz sentido nenhum. E não é culparem o passado. Ai, porque a minha mãe era isto, porque o meu pai era isto. E eles fizeram aquilo que sabiam. Agora nós, que já temos outra mentalidade, nós agora que temos acesso a certas coisas, isto já não é de fazer de vítima. Os nossos pais não tinham telefone antigamente. Os nossos pais não tinham direito a livros. Antigamente certos livros nem entravam em Portugal. Tudo que fosse relacionado com a espiritualidade não entrava. Os livros de Allan Kardec, que são os livros iniciais da espiritualidade, só recentemente, há uns anos atrás, é que entraram. Eram proibidos, porque a Igreja Católica não deixava entrar. Nós agora é que temos acesso a muita coisa e podemos mandar vir muita coisa de fora. E é por isso que nós temos que realmente caminhar na luz e não na escuridão. E procurar que realmente nos ressoe em nós. Não é pelos ruídos que nos dizem. Claro que nós precisamos de mestres, claro que nós precisamos de professores. Mas também não vamos estar sempre a abanar como aos burros. Amém. Porquê? Para ficar sempre tudo igual à sociedade? Não, isso é que é uma crença. Isso é que é viver na matriz. Isso é que é viver na matriz. Todos iguais. Não é? As crianças têm que fazer não sei quantas atividades. Ai, porque está assim. E os pais não se perguntam porquê. Não é? Não pode ser. E neste momento vimos crianças exaustas porque os pais não conseguem perceber a essência daquela criança. E o que é que faz sentido para aquelas crianças. Eu tenho trazido isto nas reflexões e hoje estou-vos a dizer porque é preocupante. É preocupante nós estamos a chegar ao último dia de aulas, porque eu sei que há meninos que segunda-feira já não têm aulas, e os pais, em vez de pensar assim, olha, vamos tirar um dia para estar com o nosso filho, para estar com calma, não. Vão impingir atividades. Para quê? Para quando chegarem aos 14 e 16 anos andarem a tomar antidepressivos? Ou eles começarem a entrar em paranoia? É isso que vocês querem para o vosso filho? Quando eles chegarem ao dia do trabalho, como já há jovens que não querem trabalhar porque dizem que estão cansados. Ou como aquele que ainda há pouco tempo passava nas redes sociais. Eu não vou trabalhar porque foram meus pais que me fizeram. E andou até a rodar aí no Jornal de Notícias. Eu não vi, mas mostraram-me. E vocês acham muito bonito isso. Porque não pode ser. Nós temos que ter a capacidade de parar um bocadinho. E não venham dizer, porque eu tenho o meu trabalho, porque eu tenho isto. E se tiveres uma doença? E se tiveres um percalço no caminho que te mande parar? É o que vai acontecer. Há muitas pessoas que vão ter muitos acidentes e vão ter certos percalços que é para parar um bocadinho para respirar. Porque as pessoas não respiram. Não é por nada que cada vez mais se vê pessoas mais novas a ficarem doentes. Não é os velhinhos. Os velhinhos já estão parados. Já fizeram a sua missão. São os novos. Cada vez está o cancro a aparecer. Cada vez mais vemos jovens depressivos. Cada vez mais vemos pessoas novas a ter doenças dos velhos. Cada vez mais vemos pessoas com doenças que até os médicos ficam admirados. Como é que é possível?
Porque são pessoas novas, porque aquelas doenças só apareciam numa certa idade. Não é? E as pessoas mesmo assim não acordam para a vida. Não é? Eu ainda há pouco tempo tive uma pessoa que dizia: eu não tenho tempo para terapia, não tenho tempo para nada, só tenho trabalho. Pronto. Sabem o que é que lhes aconteceu? Ela foi ali a um supermercado, que eu não vou dizer que ele foi. Ela ao sair do supermercado, tão aflita, caiu, partiu uma perna. Pronto. E agora? Eu virei para ela e disse: agora tens tempo ou não tens tempo? Agora vais ter tempo. Agora vais ter tempo para cuidar de ti, para pensar, para refletir e para ver como é que está tudo à tua volta e como é que está a tua casa e tudo. E assim ficou mais de um mês em casa, porque a pessoa não teve tempo. Isto é só um pequenino exemplo do que pode vir a acontecer aqui para dentro, quando as pessoas andam a fugir de resolver os problemas. Os que estão dentro de casa, o que está dentro de casa, o que está dentro de nós. Resolver o que está dentro de nós, não é pôr sempre a culpa no outro. Não, a culpa é do outro. A culpa é do marido. A culpa é da mulher. Ela é uma chata. Está sempre mal disposta. É sempre isto. Mas resolver a nossa estrutura, a nossa alma, o que é que nos está aqui a ressoar? O que é que realmente está-nos a ser pedido? Libertar as mochilas que não são nossas. Olhar para dentro. Quantos de vós, perante o trabalho, sonhos lindíssimos, mas dentro de casa, quando abris a vossa porta da vossa casa, estáis nostálgicos, estáis tristes, desanimados e estáis com a vossa casa toda num caos. Mas perante a sociedade é tudo muito belo e amarelo. Deixem de fazer máscaras. Deixem de ser artistas. Para isso vão para o teatro, vão para o cinema. Deixem de realmente de fazer as coisas porque A, B, C vão falar. Deixem falar. O que importa é a vossa liberdade. É vocês respirarem fundo. É vocês deitarem-se na vossa almofada e terem a consciência tranquila. Procurem ajuda. Não deixem estarem sempre a pôr tudo que vos acontece é culpa do outro ou da outra. Comecem a olhar para o vosso interior. O que é que o vosso coração está a pedir? Deixem de ser tão racionais. Respirem fundo. Apreciem as pequenas coisas. E tentem-se autocuidar-se, nutrir-se de coisas positivas e leves. Este momento que nós vamos agora entrar, cada vez mais se aproxima da Sexta-feira Santa, está-nos a pedir isso. Orai e vigiai. Tenho muitas vezes essas palavras e digo muitas vezes isso nas minhas terapias. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Jesus Cristo dizia muitas vezes isso. Ele próprio, quando esteve no deserto, teve que saber lidar com as suas sombras e focar-se na luz. E é isso que nós temos que nos focar. Eu quero ir para a luz, eu quero ser luz. Eu quero plantar sementes de luz. E é isso que eu vos peço. Tenham coragem de sair da bolha. Tenham coragem realmente de dar um passo e verificarem que realmente há esperança. O túnel pode ser longe, mas nós conseguimos chegar lá com trabalho, com resiliência, com persistência. Todos os dias é um passo que nós temos que dar na nossa vida. E acreditem, quando começarem-se a mentalizar que querem a vossa cura, tudo flui à vossa volta. Não é A ou B ou C que vos vem perturbar. Porque vocês estão a vibrar numa energia mais alta. Deixa-os falar. Não é? Havia um filósofo que dizia muito bem, se eu, como é que ele dizia? E ele dizia muitas vezes, eu falo, eu existo. E é verdade. Quando as pessoas falam é porque nós existimos. E quando não morremos, falam na mesma. Não é? Deixem falar. Porque muitas vezes as pessoas falam
E cada vez mais eu sinto isso porque nós fazemos de espelho. E quando nós temos muita luz, nós vibramos com a sombra e a sombra não gosta de nós. Então tem que tem que falar de alguma coisa, não é? Porque às vezes as pessoas falam, nem sabem o interior daquela pessoa. Nem sabem aquilo que estão a sofrer muitas vezes aquelas almas perdidas lá dentro. Não é? Quantos de vós vocês têm patrões ou chefes que são uns rebugentos de primeira? Ou colegas de trabalho que são o pior que existe? Mas aquelas pessoas lá no interior estão muito doentes, estão a sofrer muito. As almas delas pedem ajuda. E muitas vezes essas pessoas que dentro dos trabalhos são frustradas e andarem a falar isto e aquilo, dentro de casa, calam a boquinha. Às vezes elas são escravas do próprio sistema que está dentro de casa. Muitas delas até sofrem de violação e violência doméstica. Mas perante a sociedade, perante aquilo que têm que fazer, são as melhores do mundo. Quantos é que vão para as redes sociais demonstrar a vida que não têm? Porque fica bonito. Porque é bonito. E quando se está a falar é de artistas, de pessoas, vocês pensam o quê? Só por serem artistas que é tudo glamouroso? Não estão. Alguns até podem se virar ao contrário, nem tostões que caem. Quantos só fazem é só marketing. Trabalham só com patrocínios. Só trabalham com marketing. Mais nada. São uns infelizes que chegam a casa. E, meu Deus do céu, como é que elas são? Eu conheço um caso que é de uma figura pública que pediram ajuda para fazer terapia a essa pessoa, há uns anos atrás, e quando cheguei ao sítio para fazer terapia, até fiquei admirada. E eu, fogo, como é que é possível? Mas é possível. Porque as vestem carapaças e as pessoas começaram a pôr carapaças, não é? E nós temos que começá-las a tirar, as máscaras. Já foi o tempo das máscaras, já passou o tempo do Covid. Agora admitam quem vocês são. Quem são vocês? O que é que estão aqui a fazer? O que é que eu quero daqui a 2 anos na minha vida? Querem continuar na rotunda? Ando na rotunda e não saio. Mas e sempre a queixarem-se. A queixarem-se. Nem os santos lá acima conseguem ouvir. Que como eu costumo dizer. Até os vossos anjos da guarda fogem. Estarem sempre a reclamar, sempre a queixarem-se. Não pode ser. Arregassem as mangas e procurem realmente a cura. Retiram essa matrix de vocês e essas mochilas. E por isso eu dou-vos para esta semana um conselho. Um conselho para fazerem a proteção. Porque vamos precisar, esta semana que vem, de muita proteção. Infelizmente, há muitas almas que andam por aí e estão a precisar de ajuda e depois encostam-se a pessoas que estão mais fragilizadas, com depressões, com uma vida mais em baixo. E por isso nós temos que nos proteger. É uma vigilância mental. Evitar pensamentos negativos e de desânimo, medo ou raiva. Quem tiver a possibilidade, que faça a oração a São Miguel Arcanjo ou a meditação do Arcanjo Miguel. Quem quiser a meditação do Arcanjo Miguel, envie-me mensagem para o WhatsApp que eu envio. Essa meditação é muito, muito bonita e é possível fazê-la durante 21 dias. Eu conheço muita gente que já fez essa meditação durante 21 dias e tem resultados, mas é para fazer 21 dias. Uma limpeza emocional, uma higienização dos pensamentos e das vossas emoções, uma vigilância mental, isto é, quando vier um pensamento negativo, tentem desviar para outro pensamento positivo. Não se estejam sempre a culpar, a dizer eu não sou capaz. E se possível, fazer meditação.
A meditação promove concentração e autoconhecimento. A meditação também faz com que nós podemos reprogramar novamente o nosso cérebro. Por isso, isto é uns pequenos conselhos que eu vos dou. Não se ponham aí a colocar velas por tudo e mais alguma coisa. E estamos a chegar mesmo nesta época mais intensa, ao fazer as limpezas da casa, que eu sei que as pessoas adoram fazer as limpezas da casa da Páscoa, ao fim, tenham cuidado de fazer a limpeza toda e depois colocar uma intenção, pegar no incenso e dizer: Arcanjo Miguel, purifica-me a minha casa. Comecem a ter estas rotinas, ter uma salva, uma tocha de salva, ir a todos os aposentos, pedir ao Arcanjo Miguel, pedir a Jesus, a Mãe Maria, aquilo que vocês se identificar, para limpar as vossas casas. Há mais, isto são só uns conselhos e umas dicas. Daqui para a frente pode ser que aos pouquinhos eu comece a dar mais disso, porque eu noto que há muita gente que faz uma limpeza energética quando vai fazer uma terapia, mas depois não dá continuidade a essas coisas. E depois, claro, isto é como nós temos uma casa com lixo, vai acumulando, e depois até que fica tudo até cá acima, até o teto. E nós somos iguais. Limpamos, mas depois não cuidamos, não adianta. Não adianta fazer a melhor terapia do mundo, ir ao melhor terapeuta do mundo. Não é assim. E quem tem mais tendência para ter uma mediunidade aflorada tem que ter cuidados. Tem que ter uma proteção, tem que trazer um cristal. E tem que fazer mais terapias do que outras pessoas quaisquer. Mas temos que mentalizar que a vida é mesmo assim. Nós não fomos ensinados para isto. Estamos a aprender. No Japão, na China, as crianças nas escolas ensinam-lhe isso. A fazer tai chi, a fazer meditação, a fazer autocuidado com a sua parte emocional. São treinadas para a parte emocional. Nós não criamos as nossas crianças para isso. E nós estamos agora a reaprender. Porque a minha geração e a geração de trás, eu tenho um professor na universidade que ele diz muitas vezes, nós somos a geração dos traumas. Porque estas novas crianças que estão a nascer não são dos traumas. São as crianças que mais vão revolucionar o mundo e demonstrar qual é a verdadeira essência da Mãe Terra, do Pai Céu, do Avô Sol e da Avó Lua. São eles que vão falar com os animais, são eles que vão falar com a Mãe Terra. E eles é que nos vêm ensinar. Porque nós sabemos, lá no fundo. Só não temos é coragem. E só nos sabem chamar de bruxas. Mas as bruxas lá atrás, elas não eram bruxas. Elas naquela altura já sabiam trabalhar com a fé, com a cura, com as medicinas. Que está-se a perder isso. Trabalhar com as ervas, trabalhar com a nossa essência. Qualquer coisa é um medicamento, é tudo um medicamento. Não. Estas coisas básicas, o chá, fazer uma infusão para nos descarregar com flores, está-se a perder isso. Não é só fazer coisas com sol, como também há bem muitas vezes dizer, eu faço um banho de sal. Não! O sol tem-se perceber muito bem como é que se trabalha com o sol. Pode ser positivo como pode ser negativo. Às vezes mais vale utilizar ervas da Mãe Terra para fazer uma limpeza energética. E as ervas também dão para fazer limpeza das nossas casas. Há infusões espetaculares para isso. E não é preciso gastar muito dinheiro. Nós temos isso nos nossos montes. Nós temos isso na nossa Mãe Terra. E estamos a perder essa essência. Nós não estamos a cuidar do que realmente são as nossas raízes. Nós não cuidamos do nosso corpo, da nossa energia. Nós só estamos a dar. Nem pensamos. Nós hoje somos bombardeados todos os dias por televisões negativas, por internet que só passa aquilo que quer. E as pessoas nem pensam porque é que é aquilo. Por isso, reflitam muito bem e tenham coragem, realmente, que esta semana seja uma semana de reflexão, de meditação e de orar e vigiar.
Vou-vos deixar com uma pequena meditação para fechar este direto. Vou-vos relembrar que no dia 11 de Abril, às 15h15, vou fazer uma meditação com a cerimónia do cacau sagrado. O cartaz está na minha página, por isso, se as pessoas quiserem mais informações, que mandem mensagem por WhatsApp. É uma meditação muito bonita, porque depois vamos ter o ritual do cacau sagrado, que é um ritual que também nós já perdemos, esse ritual. E está-se outra vez a verificar em algumas tribos, em algumas pessoas, outra vez a florir o cacau sagrado. Dia 11 de Abril, às 15h15. Por isso vamos agora relaxar, respirar fundo, escolherem um local tranquilo e sereno, coloquem os vossos pés mesmo no chão, sem os sapatos, se puderem, e vamos fechar os olhos e vamos pedir a Jesus e a Mãe Maria que esteja aqui presente connosco, que cada um tenha o seu anjo da guarda, e vamos respirar fundo. Respirar novamente, que a luz crística, a luz dourada, entre através da vossa cabeça, do vosso chakra coronário, e percorra todo o vosso físico e saia pelas vossas raízes, os pés. Essa luz dourada vai rejuvenescer e resgatar tudo que estiver dentro de cada um de vós. E com o anjo da guarda vão fazer uma linda caminhada. Lá no fundo vão encontrar um portal cheio de luz. E quanto mais se aproximo desse canal, sentem uma paz, uma leveza. Ao entrarem nesse canal, vão ser recebidos por uma linda equipa de grandes seres de luz à vossa espera. Esses seres de luz dão-vos a mão e levam-vos até à casa da cura. Deitam-se numas marquesas muito douradas e recebem uma manta muito fofa, cheia de luz. Sentem-se muito relaxados, o vosso corpo relaxados, e sentem toda a harmonia. E a partir de agora, toda a equipa multidimensional começa-vos a curar a vossa alma, o vosso espírito e o vosso físico, e regenerar todas as vossas células. O novo ser humano encontrará a sua religião na natureza, não em estátuas mortas, mas em árvores vivas que dançam ao vento. Encontrará a sua oração com as estrelas, dialogará com a existência tal como ela é. Não viverá com ideias abstratas, viverá com realidades. O seu compromisso será com a natureza. O novo ser humano vai ler a Sagrada Escritura na natureza, vai tentar decifrar
os misteriosos da vida e não tentar desmistificar a vida. Tentará amar esses mistérios e penetrar nesses mistérios. Vai ser um poeta, não um filósofo. Vai ser um artista, não um teólogo. A sua ciência será usada para compreender a natureza, não para conquistá-la e persuadi-la para que revele os seus segredos. O novo ser humano não romperá os ciclos naturais, respeitá-los, tormentando-se com a natureza, tornando-se um com a terra, o ar, a água e o fogo. Este novo ser humano será amor, porque terá entendido que somos uma unidade que se dispersa na terra apenas para amar e prosperar. Com todo o amor, vamos regressar novamente. E quando eu contar até 3, cada um de vós vai sentir paz, felicidade, confiança, resiliência e muita força, coragem para renascer numa nova vida. 3, sentem os vossos pés, o vosso corpo. 2, estão aqui e agora. 1, podem abrir os olhos, respirar fundo. Desejo-vos a todos uma santa noite e tenham coragem para se resgatar e serem uma fênix na vossa vida. Um bem-aja a todos e que a luz de Jesus e de Mãe Maria chegue até vós. Namastê.